Boa noite, igreja. Boa noite para você que está nos acompanhando. Estou feliz de estar aqui. E eu quero que você agora tente se conectar. Eu gostaria muito que você agora tentasse sair do piloto automático e entrasse agora numa imersão de 30 minutos. Inclusive, falando de piloto automático, os estudos de Duhigg no livro O Poder do Hábito mostra que cerca de 40% das nossas decisões diárias não são decisões, e sim um resultado de hábitos que acumulamos ao longo da nossa vida. Ou seja, praticamente metade do nosso tempo nós vivemos no piloto automático. O problema é que quando esses hábitos são negativos, eles acabam fazendo com que destruam a nossa vida. O poder pode ser que esse hábito seja procrastinar, seja se boicotar, porque a vida toda você viveu assim, deixando para fazer depois aquilo que você poderia fazer agora. Eu chamo isso de autossabotagem, auto-boicote. Eu não vou fazer exercício não, porque corre um sério risco esse exercício aqui de eu me machucar. Ao invés de subir pela escada, eu vou subir pelo elevador, porque se eu subir pela escada eu vou machucar meu joelho, eu vou me machucar, porque isso é prejudicial para minhas articulações. Eu não fui na academia segunda, terça, quarta, então o que adianta? Não vou na academia no resto da semana? É só um chocolatinho. A Coca, ela é zero mesmo, então não dá nada não. E aí a gente vai ao longo da vida formulando, modelando e programando duas formas de pensar: por satisfação e por proteção. A satisfação, ela é algo totalmente ligada pela necessidade e desejo, seja fisiológico ou seja emocional. Por exemplo, comer. Comer é uma necessidade física. Comi, logo me satisfiz. Então, satisfação. Então o cérebro aprende que a satisfação é bom demais, porque ele mesmo libera hormônio da alegria, como serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina. E aí, meu irmão, o cérebro aprende demais esse caminho, porque ele fica feliz e ele libera hormônios da felicidade. E aí, logo, a gente se mete numa enrascada. Porque ao invés da gente começar a satisfazer nossas necessidades, a gente começa a satisfazer os nossos desejos. E aí aquilo que era para ser natural, passa a ser um hábito excitante em prol de uma compulsão de um desejo. E aí a indústria alimentícia logo aprendeu isso. Então eles começaram a criar gatilhos visuais, sonoros, aromatizantes para poder influenciar você, se possível, para você poder consumir o tempo todo. Então eles foram além. Eles adicionaram também substâncias químicas nos nossos alimentos para você desejar não só com o olho, não só pelo cheiro, pelo paladar, mas também para o seu cérebro vibrar cada vez mais pela enxurrada de açúcar, corante, estimulantes químicos que aceleram de 3 a 9 vezes a liberação daqueles hormônios da alegria. E aí, quando você vê, o tempo passou e você está num piloto automático, numa vida nociva para você mesmo, e você está anêmico, diabético, obeso e até depressivo. E aí, talvez por um milagre, surge em você um sentido de proteção, satisfação e proteção. E com um milagre, por algum motivo, seja talvez uma tragédia, você começa a se proteger, e essa proteção com um viés de ação. E você tenta então sentir dor num exercício físico com o objetivo de te deixar mais forte. Então você começa a tentar sentir prazer em não comer alguma coisa pela recompensa da satisfação de estar protegendo o seu corpo, a sua saúde. E esse é o looping infinito das nossas decisões em prol da satisfação, que é necessidade, desejo, e a proteção, cuidar, poupar. O grande ponto aqui é ter o discernimento de como ele equilibrar essas ambas as sensações de proteção e de satisfação. Porque se a gente deixar nossa mente num piloto automático, num ambiente que a gente vive, num ambiente urbano, sem dúvida, estaremos envolvidos pelos estímulos não naturais. E eles vão te programar para que você
Sinta o que eles querem que você sinta, para você acreditar naquilo que eles querem que você acredite. E aí vira uma massa de manobra em prol dos objetivos econômicos, com práticas nocivas, cheios de estímulos, de sabores, de drogas e alimentos, que aceleram a velocidade do seu desejo de consumir coisas e cada vez mais e mais e mais. E aí tem um bichinho chamado, que é a praga, o vírus do obsoleto, que também é um outro tipo de estímulo para você, com uma velocidade imensa de inovação, de coisas novas surgindo para você consumir, experimentar, que você começa a olhar para o seu celular que tem 1 ano de vida, 2 anos de vida, e já acha que ele não serve para você. Ou para o seu carro de 2 anos ou 3 anos de vida, de 4 anos, não sei. E você, por não ter o botão Start Stop, o Full LED no farol, ou multimídia 10 polegadas, você já acha que aquilo não serve para você. E aí você cria argumentos inteligentíssimos para se convencer de que você precisa daquilo. E você nem percebe que você está sendo manipulado por um sistema de consumo, que gera em você um estresse e uma ansiedade de consumir, de querer, e acompanhar essas velocidades dessas coisas, vai te deixando com uma falsa sensação de prazer, e aí o mais perigoso é que você nem nota o que está acontecendo. Se disser para você que tudo bem, você está bem? Estou bem. Está tudo endividado. Não, mas é assim, Brasil é assim, preciso dever para ter, só financiando que eu consigo. Está fora da dieta, diabético, não, mas eu estou saudável, eu vou fazer uma caminhadinha ali. E aí, você começa a achar que esse é um novo normal. Esse é um novo normal. E a sua vida está totalmente programada com hábitos nocivos para a sua vida que você nem mesmo percebe. E você se dá desculpa a vida toda. E você pega isso da sua vida pessoal e leva para a sua vida profissional. E você enrola seu chefe, enrola a demanda, não entrega a meta. E você se dá desculpa o tempo todo, porque o problema não é você, o problema é sempre o outro. O problema nunca é a igreja, o problema é o pastor, os líderes jovens da igreja que não são, vivem de panelinha, não são inclusivos. O problema é o coral, o líder do coral. O problema é o meu chefe, ele que me oprime e eu não me sinto à vontade para criar. O problema nunca é você. Porque você está num piloto automático de desculpa e de coisas nocivas para a sua vida. E aí você sai do pessoal, vai para o profissional e você leva, sabe para onde? Isso tudo, esse hábito de procrastinar e de dar desculpa para si mesmo, você leva para a sua vida profissional e também para a sua vida espiritual. E aqui é o ponto que eu quero falar. Eu vou na igreja só aos sábados. Ou eu só assisto aos sábados, mas tá bom, o importante é estar participando. Eu não vou na igreja. Eu não vou na igreja, mas porque eu sou a igreja. E quem te disse isso? Quem que disse essa mentira falsa de que você pode e consegue ser alguém tão independente e tão cheio de poder que consegue sozinho dominar os seus próprios sentidos e criando você mesmo a sua igreja? Você está então deixando de ouvir Hebreus 5 que diz, irmãos, não deixa de ir para a igreja, porque isso é importante. Eu não oro, mas eu tenho o costume de louvar o Senhor. Ok, mas então você está quebrando mais uma premissa do próprio Jesus Cristo, de quando ele ia tomar uma decisão importantíssima na vida dele, todas as decisões antes, ele passou a madrugada toda orando. Eu oro, mas eu não gosto de cantar, eu sou desafinado. Mais uma vez você está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus, porque quando Jesus assumiu o trono, no momento mais importante, quando ele salvou a humanidade, todo ser que vive louvou ao Senhor, todos se declinaram e se entregaram e louvaram como um coral. Então sabe o que você está fazendo? Quebrando o mandamento, o primeiro. Você está sendo idólatra. Assim como os israelitas lá no passado, que você tanto abomina, você começa a colocar as suas vontades na frente da vontade de Deus e quebra o principal bloco de mandamentos, que é adorar a Deus sobre todas as coisas.
E adorar a Deus é entender o que Ele quer para você. Porque Ele sabia que você não ia saber lidar com tudo isso. Sabendo que você não foi feito para lidar com tudo isso, porque Ele te programou, Ele te formulou, Ele codificou o seu DNA para hábitos bons. Ele sabe como funciona a sua mente, e Ele te criou para um ambiente perfeito. E quando deu pau lá no sistema, quando o pecado entrou no mundo, Ele olhou e pensou, vai dar ruim. Eles vão sofrer demais, porque a gente programou eles para comer fruta, e eles vão começar a comer McDonald's. Essa máquina não vai aguentar, vai desregular o pH do corpo. Esses eletrônicos, eles vão desregular a tireoide e o sistema neurológico. Essas dioxinas vão dar endometriose, diabetes, essa quantidade de chumbo nos recipientes dos alimentos vai dar câncer. O bisfenol dos plásticos vai reduzir a fertilidade, que é uma das coisas mais importantes, que é a multiplicação da espécie. Sejam férteis e se multipliquem. O arsênico da combustão e dos pesticidas vai lascar os pulmões desses meus filhos. Vai bagunçar tudo. Então eu preciso protegê-los. Então eu preciso criar um manual adaptado a essa nova realidade. Então, Ele criou a Bíblia Sagrada. Aí Ele tenta, ao longo do tempo, colocar as instruções e as orientações do céu, tentando o tempo todo resgatar o povo e colocar um pouco de céu no meio do povo. Dicas para a gente se dar bem. Mas o que acontece com a gente? Achamos, por exemplo, que se ele disser lá, em Levíticos 11, que é besteira, quando ele diz lá que alguns alimentos devem se comer e outros não, a gente acha que é besteira, porque a gente acha, inclusive, que ele está interferindo no nosso livre-arbítrio, aí ele está pulando lá no céu e falando, não, meu filho, pelo contrário, eu não quero interferir no seu livre-arbítrio. Eu dizer para você o que você não comer, é justamente para te tirar de uma escravidão, de um sistema que está conduzindo você para um consumo de coisas que te fazem mal. E eu quero te resgatar, na verdade eu quero te libertar. Porque eu codifiquei você. Eu escrevi o seu DNA, suas moléculas. Aí quando ele diz pra gente que a melhor forma de viver, aqui no meio desse caos, é colocando Ele sobre todas as coisas, ouvindo as instruções dEle, e adorando, e cuidando, e zelando o próximo como a ti mesmo, a gente acha que isso é restritivo, porque a gente lê como um mandamento. Quando ele diz que a melhor relação é uma relação heterossexual, isso porque cumpre o principal objetivo natural de se multiplicar. Então, porque além disso, ele entende de que uma relação heterossexual, existem compartilhamentos genéticos, estruturais, emocionais, para quando a gente se tornar em uma só carne, a gente se complete e se una numa força emocional, física e espiritual. E aí a gente quer ter as nossas sensações, os nossos desejos e colocar as nossas vontades na frente do manual que Ele escreveu para nós. E a gente cria um novo normal, de fazer o que eu acho que é melhor, sem ler o manual de instrução. É como se a gente comprasse, por exemplo, uma Land Rover Velar 2021 e ignorasse toda a orientação de combustível, de calibragem, de revisão. Logo, esse carro super caro e super tecnológico ia desregular tudo. O que você acha então que vai acontecer com a sua vida ao ignorar uma orientação como essa? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João 14:15. Ah, mas eu sigo os mandamentos. Segue mesmo? Eu sigo os mandamentos, todos os mandamentos. Eu sigo. E a parte da idolatria? De colocar a vontade de Deus na frente da sua vontade, mesmo que a vontade dele seja uma vontade inconveniente para a sua vida. E o sábado? E o Tiago 2:10 diz que se alguém que vive pela lei, mas tropeça num único mandamento, torna-se culpado de todos. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ai, poxa vida, mas sábado? Por que não domingo, segundo? O importante é ser um dia. Não. É mais uma vez você criando uma desculpa. É mais uma vez você criando um argumento para si mesmo, para a conveniência sua. E não ouvindo o manual do instrutor.
Porque Ele disse que em 6 dias trabalharás e o 7º descansar. E o mais legal de tudo isso, sabe o que é? Toda vez que Ele te dá uma instrução, uma orientação de como você viver melhor, logo Ele te mostra o benefício de seguir os seus caminhos. Veja só o que Isaías 58 diz: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser, porque bem quiser é colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. No meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, ou seja, não é para seguir o seu próprio caminho, aliás, pode seguir, mas eu estou te orientando a não seguir o seu próprio caminho, porque eu sei o caminho que você deve seguir. E se você, de fazer o bem que você quiser, de parar de falar futilidades, então você terá do Senhor, aí vem o benefício, não é recompensa, não é recompensa, não é recompensa. É o benefício da orientação. Então, eu vou te dar alegria. Eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. E quem diz para você é o Senhor, aquele que te conhece, meu irmão. Ah, beleza. Mas falando de lei, ela foi abolida na cruz. Quem te disse isso? Mais uma vez você está ouvindo as premissas da sua igreja, do seu pastor, do seu padre, do seu bispo ou do seu amigo, mas você não foi na fonte checar, não leu o manual de instrução, ou você mesmo sabe disso e está querendo uma desculpa para si mesmo. E Jesus, sabendo disso, ele já sabia que alguém um dia ia falar sobre isso. Ele já chegou lá no começo, Mateus 5,17 diz: não pensem que vim abolir a lei, nem os profetas. Não vim abolir a lei, nem os profetas, nem o que eles disseram, que Moisés, que todos os Elias, que todos os profetas que passaram. Ou seja, não vim abolir o Antigo Testamento, mas eu vim cumprir. E vim dar o exemplo para você. E o próprio Jesus pega esses 10 mandamentos, que é o decálogo, resume de uma forma mais simples, te mostrando em 2 blocos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse decálogo é um reflexo das leis cerimoniais, moral e civil. E o que foi cravado na cruz foi o cerimonial. Ah, ok, eu entendi sobre a lei. Mas amar o próximo eu amo. Mas eu não gosto muito de dar comida para eles. Dinheiro, porque assim eu deixo ele mal acostumado. Tá, beleza. Ah, mas porque o ideal seria eu capacitá-lo, eu educá-lo, profissionalizá-lo. Eu entendi e eu concordo, esse é o ideal. Só que você está capacitando e profissionalizando ele? Não, o importante é dar a vara para ele pescar e não pescar para ele. Você está dando a vara? Não, não estou. Então por que você nega de ir ali ajudar o mendigo com o ministério jovem ou com o ministério da igreja que dá marmita para os mendigos? Sabe por quê? Mais uma vez está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus, porque em 1 João 3,17, ele diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer essa pessoa no amor de Deus? Ok, mas eu ajudo as pessoas. Mas eu não sou obrigado a ficar ouvindo a lamentação daquele irmão que tem uma doença e ele vive reclamando, aquele irmão que está desempregado, que vive reclamando. Mais uma vez você colocando a sua regra, porque se você é cristão e se coloca à disposição de Deus, ele diz assim em Gálatas 6,2: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprirá a lei de Cristo. Ah, entendi. Mas o importante é ser uma pessoa boa, porque Deus é amor e Ele perdoa os meus pecados, e eu sou uma pessoa boa, perfeito, é justamente disso que eu estou falando. Agora eu quero te fazer uma pergunta, me responde aqui: o que é ser bom para você? O que é pecado para você? Esse é o problema. Você tem o seu juízo de valor, eu tenho o meu juízo de valor. Não ter uma referência básica de valor é você estar vulnerável para que cada pessoa decide de acordo com o seu juízo de valor, criando então ideologias que nos colocam numa confusão de princípios que deixam as pessoas mais confusas, deprimidas, se sentindo cada vez mais frágeis. E inclusive tem estudos do mercado de trabalho de que as pessoas que estão vindo sem religião, elas estão vindo
com mais dificuldade de socialização, de se relacionar e de seguir regras, seguir princípios. Princípios básicos, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Princípios básicos, eles não estão conseguindo lidar. E eu quero te dizer uma coisa, bem forte. O céu, ele está aberto para todo mundo. Jesus morreu por todos, mas nem todo mundo está se preparando para o céu. Mais uma vez, o manual de instrução diz, em Apocalipse 14:12, ele relata e descreve quem é que está, naquele momento, subindo. Os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus é você colocar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Os mandamentos de Deus é você não colocar a sua vontade e fazer uma idolatria. Mas eu sigo os mandamentos, mas não acredito que Jesus é o Salvador. Eu sigo, sim, Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas os mandamentos, já foi abolido. Mas a Bíblia diz que não, mas minha igreja diz que sim. Meu irmão, para de se enrolar. Para de enrolar a si mesmo e de enrolar a Deus. Puxa, Júnior, mas é muito difícil seguir então, andar na linha? Mas não é não, é muito simples e muito básico. É de boa, é leve, é suave. Só precisa ter um esforço de ler o manual e de seguir as instruções. Sabe por quê? Porque Ele sabe como funciona e Ele sabe a melhor forma do melhor funcionamento dessa máquina poderosíssima que é você. E sabe uma coisa? O princípio básico é crer, é ter fé. E sabe o que é ter fé? É crer e obedecer. Porque crer por crer, até o diabo crê. Mas obedecer é para aquele que bota em prática aquilo que acredita. Irmão, não tem como você conquistar sem esforço. Não tem como. Você precisa ter esforço. Estar obeso, como eu estive agora há pouco tempo, é difícil. Ser disciplinado é difícil também. Basta você decidir qual dificuldade você quer ter para a sua vida. Acordar cedo é difícil. Acordar tarde tem os seus problemas também. Abrir um negócio, empreender é difícil. Mas estar desempregado também é difícil. Seguir os caminhos de Deus nem sempre vai ser fácil. Mas não seguir também vai ter muitas dificuldades. Basta qual dificuldade você quer ter para a sua vida. E vou dizer para você, ter fé é botar em prática. E olha só que interessante. Mais uma vez, o manual de instrução diz como botar em prática. 2 Pedro 1:5 diz assim: por isso mesmo, empenha-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude é o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio à perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade e amor. E aí vem, porque se essas qualidades existirem na sua vida e estiverem crescendo com você, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Fé, prática, obra te torna produtivo e operante. Ou seja, fé requer obediência e obediência requer ação. Então aquele que crê logo deve agir e não ser inoperante e improdutivo, porque das suas obras eu vou te conhecer. E aí, meu lindo e minha linda, eu quero te fazer um apelo para a gente finalizar. Quero te fazer um apelo para que você pare de dar desculpas para você mesmo. E de viver procrastinando a sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. E o convite é para que você se empenhe em ter fé. Porque ter fé é crer e obedecer. Obedecer é praticar. E eu quero fazer aqui um apelo para 4 tipos de pessoas que estão me ouvindo ou que estão aqui.
O primeiro é para você que quer estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais desse manual de instrução. E eu tenho uma notícia para você. Aqui nessa igreja, nós temos 128 pessoas com 26 classes de estudo bíblico para conhecer como ter uma vida melhor. Não existe um livro mais poderoso de autoajuda que nenhum coaching nesse mundo pode te mostrar, porque só ele que sabe a fórmula. Ele colocou tudo isso no livro para você ter uma vida melhor e mais saudável, espiritualmente e fisicamente. Então, vai aparecer um QR Code para você aqui. Aponta o seu celular. Se você tem interesse de estudar a Bíblia, esse manual de instrução com nossos amigos aqui. Ok? Eu vou te dar 10 segundos para isso. Aponta. Vai lá, quebra essa barreira. Entre em contato com a gente. Para você conhecer um pouco mais desse livro de instrução. Ok? O segundo convite aqui, o segundo apelo, é para você que conhece a Bíblia, conhece esse manual de instrução, já deu até aula, já deu inclusive estudo bíblico, mas que está afastado desses caminhos que você mesmo conhece, por algum motivo que eu não sei. E eu quero te fazer um convite para nesse momento, definitivamente você parar de se mentir para você mesmo, achando que você não precisa estar aqui. E te convidar para você estar online, presencialmente, não nesse sábado, mas no dia 23, que vai ser um dia muito importante, inclusive, para as classes bíblicas. Eu quero te convidar para você mesmo, você. Sim, você que eu sei de muitos que vêm na minha cabeça. E faço aqui espiritualmente um apelo para que o Espírito de Deus trabalhe nessas pessoas. Que teve por muito tempo, aqui onde eu estou, mas hoje está muito fraco, porque ao longo da vida o piloto automático destruiu a sua sensibilidade do que é correto, do que não é, do que fazer, e a fraqueza, não só física, mas também espiritual. Agora para um terceiro bloco de pessoas. Para você que é dessa igreja, ou de alguma igreja, você estuda a Bíblia, você vinha na igreja, mas por causa da pandemia, você acostumou com um novo normal, quebrando um princípio básico de Hebreus, dizendo que você é muito bom, que você vai à igreja. E você se acha autossuficiente para conseguir congregar sozinho. Mas não. Nada é mais forte do que a força do coletivo. Nada. É só você ver um torcedor sozinho e ver ele num estádio lotado. Ele move um time. Um grito de guerra move um país, uma nação a ganhar uma guerra. E você acha que você vai conseguir vencer essa guerra sozinho? É por isso que existe igreja, eclesia, sair e ir congregar. Então eu te convido, saia dessa mornidão que eu também estava, desse conforto no seu sofá e venha para a igreja trabalhar. Nós estamos precisando de mais e mais pessoas aqui para trabalhar. Essa igreja precisa de você. Deus sim precisa de você. Eu não gosto de ouvir a frase, Deus não precisa de você, não precisa do seu dinheiro. Deus precisa de você. Deus precisa sim. Por isso que quando ele estava subindo para o céu, ele virou e falou assim: agora peguem isso e vão para casa, para o sofá assistir. Não, ele falou: pega isso aqui que eu te ensinei, todos os exemplos e todas as doutrinas, e leve isso para todos os cantos, para os 4 cantos da terra, e mobilize a terra. Então eu te convido a fazer qualquer coisa. Ah, mas a igreja, o pastor não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto nem que o Júnior está falando aí agora, olha como que eu não gosto. Eu não gosto do coral, a panelinha do fulano. Meu irmão, aqui é cheio de gente com problema. Venha de peito aberto, encara essa responsabilidade, se esforce para tentar se mobilizar e mobilizar as pessoas a fazer coisas boas. E o quarto bloco de pessoas é para você que acha que está bem, que está todos os dias na sua casa, vivendo uma vida no piloto automático, mas não comunga com Deus, não ora, não busca Ele no primeiro momento do dia. E eu acredito que esse seja o maior bloco de pessoas. Aquele que vem, aquele que faz, mas aquele que não busca.
E aí você está no piloto automático, sendo o grande pastor, o grande líder, o grande membro, o grande diácono, cheio de obras, mas não busca o Senhor no primeiro lugar do dia e não consegue nem se dobrar para ajoelhar porque você não tem o hábito de adoração. Esse é meu convite para você. E eu quero te dizer que eu escrevi tudo isso aqui, baseado em mim mesmo. Porque quem vos fala é o maior pecador dessa terra. Não merecia. Nada. Não merecia estar aqui. Mas só que quem está aqui hoje é alguém que tenta, todos os dias, ganhar essa guerra. Com a ajuda do Espírito Santo. Eu tento todos os dias sair do piloto automático. Porque a minha essência é má, depravada. Mas eu tento buscar as instruções do Mestre. E quando eu vejo que ele gosta e gostava de pessoas como Davi, eu falo, então eu vou subir naquele púlpito e eu vou falar do Senhor. Meu irmão, eu convido você agora para orar comigo. E para você se decidir já, agora. Porque você pode estar procrastinando a sua vida em tudo. Ou em muitas coisas que você nem percebe que está sendo ruim para você. Mas Deus não vai procrastinar. Na hora que Ele decidir, Ele vai vir buscar os santos. E eu almejo muito. Eu almejo muito conseguir estar no meio dos santos. Mas para mim não vai valer a pena, de verdade, se eu não conseguir levar alguém comigo. Então eu espero que neste momento, alguém possa decidir, através da força e do meu desejo, do convite que eu faço dentro do meu livre-arbítrio, para que o Espírito Santo atue na sua vida. Deus colocou em nós uma coisa muito poderosíssima e perigosíssima, que é o livre-arbítrio. Mas Ele colocou uma coisa maior ainda, o livre-arbítrio do outro. Porque só o livre-arbítrio do outro consegue invadir o seu livre-arbítrio onde você estiver, mesmo que você não queira, e fazer com que o Espírito Santo e o Espírito de Deus atue na sua vida. Então esse é o meu desejo essa noite. E eu quero orar com você. Eu quero orar para que você seja feliz. Eu quero orar para que você decida. Querido Senhor, como eu disse aqui, o Senhor conhece as minhas falhas, as minhas imperfeições. O Senhor conhece e sabe quanto eu não sou merecedor. Mas o Senhor me colocou aqui para falar essa palavra, para que alguém em algum momento sinta tocado pelo Espírito do Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor me convidou. Esse ministério não é meu, não é do pastor. Esse ministério é do Senhor. Somos instrumentos. Então eu peço ao Pai que o Senhor mova o lar de quem estiver ouvindo e crendo. E que Ele se mova para mover o lar de outras pessoas. E essa corrente do bem aconteça. E mobilize essa terra para que agilize o processo da sua vinda. Porque não queremos mais que esse mundo dure muito. Queremos que o mundo que o Senhor criou e que está guardado para nós dure para sempre em nossas vidas e a gente possa habitar com o Senhor para sempre. Em nome de Jesus, que essa igreja seja uma bênção. Que os críticos de plantão, que eles possam ser movidos por amor e não por ódio. Mas que a gente entenda que esse ministério são de humanos movidos pelo Senhor. E se tiver alguém aqui que não está sendo movido para o Senhor, então retire, porque essa casa é sua. Mobilize essa nação, a administração das instituições, do governo e de quem estiver, que o Senhor possa mobilizar e que a gente possa estar sempre protegido pela nossa liberdade de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até mais. Desejo é te contemplar, Senhor. Ninguém jamais falou igual a ti. São palavras de vida eterna.
Sem ti eu não posso continuar. Preciso viver a tua vontade, para que os teus planos se cumpram em mim. Oh meu Jesus, me ensina a caminhar. Preciso do Senhor, para meus pés não vacilarem. És minha rocha firme, eu não posso te deixar. Estou firmado em ti, em tuas promessas.